Bom, agora que a gente viu o presente perfeito, a gente tem que ver os outros tempos perfeitos. A gente não pode esquecer que são 6 tempos perfeitos. A gente viu um, que é o presente perfeito, ainda tem 5. Presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo, futuro perfeito e futuro perfeito contínuo. Tá, eles não são difíceis, cara. O problema é que na maioria das vezes a gente tenta usar o português para entender. E como eu te falei, a gente tem que usar a ideia do que ele expressa e não a tradução dele, entendeu? Então é muito fácil. Olha aqui, olha. A gente viu lá o presente perfeito. O que que vem agora? Agora vem o que que vem? Vem o present perfect present perfect continuous. Olha, continuous. Beleza? Bom, quando é que a gente vai usar o present perfect continuous? A gente vai usar o present perfect continuous quando a gente fala de uma ação que começou no passado, claro, ela já começou, ela teve uma certa duração, porque toda ideia, todo tempo verbal que leva continuous tem uma certa duração. Repara lá no presente contínuo, tem uma duração. No passado contínuo, tem uma duração. A gente vai ver que o present perfect continuous tem uma duração, o past perfect, entendeu? Tudo isso que é contínuo tem duração. Então, é uma ação que começou no passado, teve uma certa duração, ainda está acontecendo no momento da fala e tende a continuar. Beleza? Ou seja, de novo, começou lá no passado, teve uma certa duração, ainda está acontecendo durante o momento da fala e tende a continuar. Beleza? Então, bora colocar alguns exemplos aqui. Alguns exemplos, por exemplo, né? I've been. Antes disso, eu esqueci de uma coisa. Bora colocar a estrutura aqui para a gente não se confundir, né? Qual é a estrutura? A estrutura é sujeito, claro, mais o have ou has, dependendo se é terceira pessoa, né? Se for terceira pessoa de singular, tu vai colocar o has, mais o been, que é o particípio passado do verbo to be, tem be, aí vem o tem be, aí tem as conjugações am, is, you are, aí depois tu tem o was e o were, e o particípio passado tu tem o been, beleza? Então, sujeito, o have e o has que vão agir como auxiliar, o been mais verbo no gerúndio. Por que o verbo no gerúndio? Por verbo no gerúndio. Beleza? Tá no gerúndio porque tá no contínuo. Gerúndio, tá. Agora, bora lá pro exemplo que eu ia dar. Olha aqui, olha. Por exemplo, I've been, olha, I've been, sujeito, auxiliar, been e o verbo. I've been working. I've been working hard for 15 years. Olha aqui, olha. I've been working hard for 15 years. Olha o for aqui, tá vendo? Ele já apareceu. O que foi que eu te falei? Não te falei que ele ia aparecer? Pois é. Se tu ver os exemplos que eu te dei anteriormente, tu vai ver que eles estão lá. Então, olha aqui, olha. I've been working hard for 15 years. Eu tenho estado trabalhando duro, pesado, por 15 anos. Durante 15 anos. Então, olha, eu tenho estado trabalhando duro por 15 anos. Eu tenho trabalhado duro por 15 anos. A tradução fica a teu critério, fica a tua escolha. O importante é a ideia que tu tem que ter. Uma ação que começou no passado, teve uma certa duração, continua até o momento da fala e tende a continuar. Por que tende a continuar? Eu tenho trabalhado duro por 15 anos. Ele vai parar agora? Possivelmente ele vai continuar trabalhando. Tá? Bora ver aqui, olha. She hasn't been
She hasn't been, desculpa. She hasn't been traveling. She hasn't been traveling for 2 days. She hasn't been traveling for 2 days. She's been traveling since last week. Olha aqui, olha. As duas orações, ambas usando o presente perfeito contínuo. Olha aqui, olha. She hasn't been traveling for 2 days. Ela não tem estado viajando por 2 dias. Beleza? Ela tem estado viajando desde semana passada. Ou seja, vamos supor que hoje é, sei lá, sexta-feira. Ela não tem viajado por 2 dias, ou seja, ela não saiu na quarta, quinta, sexta, entendeu? Ela saiu desde semana passada, ou seja, ela pode ser no domingo da semana passada ou algum dia antes. Isso é questão de tempo, né? Então, olha aqui. She hasn't been traveling for 2 days. Ela não tem estado viajando por 2 dias. Olha, ela não tem estado viajando por 2 dias. Ela tem estado viajando desde semana passada. Uma ação que começou no passado, teve uma certa duração, continua durante o momento da fala e possivelmente vai continuar, tende a continuar. Ela não tem viajado por 2 dias. Ela não tem estado viajando por 2 dias. Ela tem estado viajando desde semana passada. Ela tem viajado desde semana passada. Beleza? Esse é o Present Perfect Continuous. Qual é que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver o terceiro. O terceiro é o Past Perfect. Past Perfect. Past Perfect é muito fácil, cara. Quando é que tu vai usar o Past Perfect? Quando tu fala de uma ação no passado que aconteceu antes de outra também no passado. Entendeu? Tipo, tu tem 2 ações no passado. Tu tem a ação 1 e a ação 2. Só que a ação 1, ela aconteceu antes da ação 2. Ou a ação 2 aconteceu antes da ação 1. Tu vai usar o Past Perfect quando tu quer falar de uma ação que aconteceu antes de outra. É como se fosse o pretérito mais que perfeito no português. É como se fosse assim, ele saíra quando eu cheguei. Ele saíra quando eu cheguei. O saíra significa tinha saído. Ele tinha saído quando eu cheguei. O que aconteceu primeiro? Ele saíra ou eu cheguei? Ele saíra. Ele tinha saído. É a primeira ação e depois eu cheguei. Isso aqui é a mesma coisa. Nada mudou. Bora ver aqui, por exemplo. Olha. The train. Tá. De novo, eu coloquei o exemplo. Bora colocar a estrutura, né? Qual é a estrutura? A estrutura disso aqui, para tu fazer uma frase, tu tem que ter o sujeito, que às vezes vem implícito, oculto, ou não tem mesmo, mas normalmente ele vem. Isso aqui tem que ter. O quê? O had. O had é o passado do verbo have. Ou seja, tu vai usar para todos os pronomes, para a terceira pessoa do singular ou não. Had é o passado do verbo have. Por que tu vai usar o had? Passado perfeito. Se é passado, tu vai usar o had. Então, sujeito, had, o que? Depois do had, tu vai usar o verbo mais. Ficou feio isso aí, né? Vai ficar had, mais verbo no particípio passado. Mais verbo no particípio passado. Olha aqui. Sujeito mais verbo no particípio passado. Tá? Bora ver o exemplo agora, que eu ia colocar lá. The train. O trem. The train. Had already gone. Had already gone. Vírgula.
Não tem. When I arrived. Olha aqui. The train had already gone when I arrived. O already é o quê? Não é uma palavra do poder lá? O already, ele não está presente dentro de um tempo perfeito. Qual é o tempo perfeito? Passado perfeito. Tá vendo? Pois é, grava ela. The train had already gone when I arrived. O trem tinha saído quando eu cheguei. Olha, o trem tinha saído quando eu cheguei. Qual ação aconteceu primeiro? Qual ação aconteceu primeiro? Eu cheguei? Não. O trem tinha saído. Ou seja, depois que o trem saiu, eu cheguei. Entendeu? Depois que o trem saiu, eu cheguei. A primeira ação que aconteceu foi o trem saiu. Depois eu cheguei. Tá? Bora ver outro exemplo aqui. Qual é o exemplo aqui? Tá. He had taken his mother's car before asking for that. Olha aqui. He had taken his mother's car before asking for that. Olha aqui. Ele tinha pego o carro da mãe dele antes de perguntar se ele podia. Antes de perguntar por aquilo. No exemplo de vocês está assim. Before asking if he could. Se não me engano, né? Antes de perguntar se ele podia. Aqui eu só substituí. Antes de perguntar por isso. Antes de perguntar se ele podia. Tá a mesma coisa, entendeu? Então, olha. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele perguntou ou depois ele pegou o carro? Primeiro ele perguntou ou primeiro ele pegou o carro? Primeiro ele pegou o carro e depois ele perguntou. Só olha, ele tinha pego o carro da mãe dele antes de perguntar se ele podia, antes de perguntar por isso. Beleza? Então, olha, a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente sempre vai ter duas ações. Quando a gente não tiver duas ações escritas, é porque uma está subentendida. Beleza? A gente vai ver muito isso em texto. Então, olha. Primeira ação, a primeira ação é aqui, ocorre primeiro. No caso, a primeira ação que ocorre primeiro, eu vou chamar de primeira ação, tem que estar no past, perfect. Perfect, tá? E a segunda ação? A segunda ação, ela pode vir no simple past. Olha, ela pode vir no simple past, como é o caso daqui, olha. When I arrived. Arrived, cheguei. Quando eu cheguei, simple past. Ou tá, olha aqui, olha. Ela vem no simple past. Ou ela pode vir em outro tempo. Ou em outro tempo. Em outro tempo. Tá? Mas o que tu tem que entender é o seguinte. A primeira ação, a ação que ocorre primeiro, é sempre past perfect. A ação que ocorre primeiro é sempre past perfect. A segunda, normalmente, ela vem no simple past, como eu coloquei aqui, olha. Quando eu cheguei. Beleza? Mas não necessariamente ela sempre pode vir, olha. Tu pode, depois do past perfect, ter alguma frase que indique que a ação aconteceu depois. Por exemplo, olha, before asking for that. Antes de perguntar por isso. Isso aqui não está no simple past, mas eu estou indicando, através de uma frase, que ele pegou o carro antes de perguntar por isso. Então ela vem, a segunda ação, ou ela vem no simple past, ou ela vem em algum outro tempo, indicando a localização de cada ação no tempo. A primeira e a segunda. Beleza? É só isso aqui. A gente tem algumas palavras que normalmente são usadas com past perfect. Não significa também que são só essas aqui.
Ou, melhor, não significa que elas são usadas só com past perfect. Claro que não. Por exemplo, when. Tu não já tinha visto when lá com past continuous, simple past? Pois é. Então, olha, algumas palavras indicam, ou melhor, o past perfect, ele traz algumas palavras para ele. Tipo, palavras para serem usadas quando tu descreve duas ações simultâneas, entendeu? Ou que aconteceram antes, depois, que é o caso do past perfect. Quais são essas palavras? Tu tem o when, tu tem o before. Olha aqui, olha. Não é verdade? Tu tem o when, tu tem o before, tá aqui, olha. Tu tem o after. Olha aqui, olha. After. Beleza? E tu tem muitas outras palavras, tá? Tu tem until. Então, no teu material eu coloquei algumas lá. When, before, after são algumas palavras que vêm acompanhadas do past perfect. Para quê? Para indicar essa relatividade de ações, que uma acontece primeiro e a outra acontece depois. Entendeu? Tá. Bom, a gente tem o present perfect e a gente tem o present perfect continuous. A gente tem o past perfect e a gente tem o past perfect, o quê? Continuous. Past perfect continuous. Continuous. Ok? Cara, esse também é muito fácil. Ele não muda muita coisa. Qual é a ordem? Tá certa a ordem? Tá certo. Olha aqui. Tá certo. Quando é que a gente vai usar esse past perfect continuous? A gente vai usar o past perfect continuous quando a gente fala de uma ação que também começou no passado. Ela começou no passado. Ela teve uma certa duração. Olha aqui, continuous, eu não te falei. Quando tu tem continuous é porque a ação tem uma certa duração. Então, ela começou no passado, teve uma certa duração, mas ela acabou também no passado, antes de uma outra ação do passado. É tudo no passado. Tá entendendo? Então, por exemplo, aqui, o past perfect continuous vai indicar duas ações também. Aqui, ele indica duas ações, beleza? Olha, as duas estão no passado. Só que a diferença é que aqui tu tem uma duração entre elas. Por exemplo, tu vai indicar uma ação que começou no passado, teve uma duração e acabou antes de outra ação que também ficou no passado. Bora ver um exemplo aqui? Qual é o exemplo que tem no material de vocês aqui? Bora seguir o exemplo. Tá, lembrei. Olha aqui. They had. De novo eu esqueci de colocar a estrutura para vocês, né? Então bora lá colocar lá. Toda vez eu esqueço a estrutura, mas não é difícil. Olha aqui, olha. Sujeito, que pode vir oculto ou não. Aí tá. Depois, o past perfect continuous. O que tu vai ter? Se é passado, tu vai ter had. Tu vai ter o been, porque é perfeito. E tu vai ter o continuous. Se tu tem o continuous, tu vai ter o verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio. Dificuldade? Não. A estrutura é só para tu gravar mesmo, entendeu? Porque escrevendo, a gente vai ver que é muito mais fácil. Então, olha aqui, olha. They had been using their parents' money. Olha, they had been using their parents' money until the moment they
Discovered. Discovered. Olha aqui. They had been using their parents' money until the moment they discovered. Beleza? Eles tinham estado usando o dinheiro do pai deles, até o momento que eles descobriram. Ou seja, até o momento que os pais dele descobriram. Dificuldade? Não, né? Olha aqui, olha. Bora ver se encaixa com a definição que eu dei. É uma ação que aconteceu no passado. Ela aconteceu no passado? Aconteceu. Teve uma certa duração? Teve, olha. Tinham estado usando uma duração. Até um certo ponto também no passado. Qual é o certo ponto também no passado? Até o momento que eles descobriram. Então, olha, eles tinham estado usando o dinheiro do pai deles, uma ação que começou no passado, teve uma duração, até o momento que o pai deles descobriram. Ou seja, uma ação também no passado. Beleza? Então, cara, isso é muito intuitivo. Quando a gente fala, a gente pensa nisso. Não é difícil, entendeu? Então, a gente só tem que saber utilizar isso numa questão, quando a gente vê a questão. 5. O 5, a gente tem o Future Perfect. Future Perfect. Future Perfect. Beleza, cara, o Future Perfect, ele não é difícil. Como é que a gente vai usar isso aí? A gente vai usar o Future Perfect quando a gente fala que uma ação ela vai estar completa antes de outra no futuro. Entendeu? É tipo assim, uma ação, tem uma ação. Essa ação ela vai estar completa antes de outra no futuro. E quando essa ação estiver completa no futuro, ela vai se tornar passado, entendeu? Tipo, parece viagem, mas não é. É questão de língua mesmo. Tu tem uma ação e ela vai estar completa no futuro, ou seja, ela só vai ser completada no futuro, mas ela vai ser completada antes de outra, entendeu? Então tu tem que ter essa relação entre as duas, ações, em que uma vai ser completada antes da segunda e essa primeira vai se tornar passado. Bora ver qual é o exemplo que está lá. I will have bought my car before the end of the year e by this time next year he will have gotten his swimming pool. Olha. Exemplo. Eu esqueci de colocar a estrutura para vocês de novo, né? Toda vez eu esqueço. Qual é a estrutura dessa porcaria aí? Bora ver aqui, olha. Future Perfect. A estrutura é o sujeito, não esquece, para tu poder dizer quem pratica a ação, que às vezes pode vir oculto. Tu tem o sujeito, depois tu vai ter o will. Aqui é a novidade. Por quê? Tu não tem futuro? Se futuro, tu vai usar o will. Então tá, tu tem o will. Depois tu vai ter o quê? O have. Aqui é have, galera. Tu não vai colocar o has. Por quê? Porque tu já tem o auxiliar will. Depois do will, é obrigatório vir o verbo no tempo infinitivo. Beleza? Esse negócio incomoda aqui, né? Tá, olha aqui. Olha. Tu tem o will e depois tu tem o have. Por que have? Porque depois do will a gente tem que ter o verbo na forma infinitiva, na forma original dele. Não pode ser desinência. Então, tu tem o sujeito, o will e o have. Tá. E depois, tu vai ter o verbo no particípio. Participio. Olha aqui. Tu tem o will, tu tem o have e o verbo no particípio. Beleza? Então, olha aqui. Bora ver os exemplos disso aqui. Quais são os exemplos? I will have bought
I will have bought my car until, no, before the end of the year. Olha aqui. I will have bought my car before the end of the year. Eu terei comprado meu carro antes do fim do ano. Lembra lá a definição que eu te dei? Uma ação que vai estar completa no futuro. Uma ação que vai estar completa no futuro. Eu terei comprado o meu carro. Não é uma ação que vai estar completa no futuro? É. Só que é uma ação que vai estar completa no futuro antes do quê? Antes de outra também no futuro. Então,